Olá, você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Banda B ou pelas redes sociais, aí nos canais digitais da Banda B. Estamos aqui com mais um negócio que deu certo. E nesse sábado nós vamos começar uma série de programas para falar dos 25 anos aqui da Banda B. E vamos começar hoje falando do jornalismo da Banda B. E para isso estou recebendo aqui nos estúdios nesta manhã, os apresentadores do Jornal da Banda B, primeira edição, Denise Mello, Paulo Sérgio, Debski Júnior, e vamos falar um pouquinho da trajetória da Banda B nesses 25 anos no jornalismo. Denise Mello, boa tarde, seja bem-vindo à Banda B. Obrigada, Toninho, boa tarde, ouvintes também. Quando a gente pensou e o Toninho nos convidou para falar sobre o jornalismo dos 25 anos, dentro do programa Um Negócio que Deu Certo, é bem isso, né? O jornalismo é um negócio que deu certo, o jornalismo da Banda B aconteceu, deu na Banda B, e eu tenho o maior prazer hoje de estar aqui com vocês falando sobre essa trajetória. Boa tarde, Paulo Sérgio Debski Júnior, o Paulinho. Boa tarde, Toninho, boa tarde, Denise, é você que nos assiste e ouve nesse momento, exatamente o que a Denise falou, né? O jornalismo da Banda B, ele nesses 25 anos tem demonstrado que o forte, né, aqui da Rádio Banda B e também de toda a equipe de jornalismo é você sintonizar e estar automaticamente se atualizando das informações que acontecem em Curitiba, região metropolitana, no Paraná e no Brasil. E nessa toada a gente vem tocando faz 25 anos já, né, Toninho? Pois é. Denise, qual é o segredo, na sua visão, né, como jornalista experiente, para o jornalismo da Banda B ter se tornado essa referência que é hoje não só em Curitiba, na região metropolitana, mas no estado do Paraná, e servir também de referência para outros veículos no país? Eu já trabalhei em outros veículos, né? Tenho mais tempo de profissão do que a Banda B tem de vida. Mas, e aí posso falar até com experiência, porque tive experiência em outros veículos. O diferencial da Rádio Banda B é que aqui existe uma cumplicidade, eu posso até usar esse termo, cumplicidade com o ouvinte muito grande. Os assuntos, tudo que acontece na cidade, na região metropolitana, chega muito rápido aqui, todos os assuntos. As pessoas contam pra gente e a gente conta histórias. Então, esse seria o principal segredo, se é que é segredo, né, de sucesso do jornalismo da Banda B. É ter o ouvinte como um repórter espalhado por toda Curitiba, região metropolitana, Paraná. Então, faz com que a gente tenha uma facilidade em ter acesso às informações. Somado a isso, claro, uma equipe de profissionais nunca vista, porque são pessoas que realmente se dedicam, e não é só dentro do horário de trabalho, não, são pessoas que a qualquer momento têm na veia o que é o jornalismo. E o que é o jornalismo? É você ter vontade de contar, de você não perder uma história, de você dar antes. Isso a Banda B nunca deixou de ter. Então isso faz com que a gente acabe dando antes de todo mundo, faz com que a gente saiba com detalhes casos que talvez os outros não saibam, e faz com que acabe pautando. O que é pautar? Acaba dando as notícias em primeira mão, o que acaba fazendo com que os outros veículos olhem para a gente e corram muitas vezes atrás das notícias que a gente dá primeiro. Então, Tony, como estava dizendo a Denise, ela citou um exemplo, né, dos nossos ouvintes que a gente chama aqui de repórter ouvinte, que acaba sendo também uma fonte de informação, de referência para a gente também, né? Afinal de contas, Curitiba, região metropolitana, tem o quê? Mais de 3 milhões e 500 mil moradores, né? Cerca de 3 milhões e 800 mil, a grande quase Curitiba. Beirando os 4 milhões de moradores. Isso só aqui no nosso anel da região metropolitana, né? E eu me lembrei de um exemplo que aconteceu com a Nokia. A Nokia, que é aquela famosa empresa de telefonia celular, na década de 2000, 2010, eles tiveram uma ideia. Falaram, vamos fazer muito na época, o GPS estava entrando em operação, né?
E eles falaram, não, vamos lançar aqui um programa para a gente colocar os nossos celulares e ter como referência, né, o deslocamento urbano, enfim. E eles pensavam em o quê? Vamos colocar uma torre aqui, uma torre ali, uma torre acolá. Só que do outro lado, existia um outro grupo de pessoas também pensando em você ter esse gerenciamento de ir e vir, monitoramento e etc. Um mapeamento urbano. Só que eles pensaram o seguinte, não vamos colocar antena, né? Para que colocar antena? Se a gente pode utilizar, né, os usuários do Waze como as nossas antenas. E quem dá a referência é o próprio usuário do Waze, referindo ali a questão do trânsito, a mobilidade. Então a gente aqui, ele capta muito também dessa, vamos dizer assim, manifestação, né, dos nossos ouvintes, trazendo para a gente também e pautando, claro, a nossa reportagem. E para você, Paulinho, especificamente, como é que foi isso? Porque há 25 anos você era um menino de 16 anos, né? 17 anos, né? Por aí. Como é que foi para você amadurecer dentro do jornalismo da Banda B, crescer junto com o jornalismo da Banda B? Ô, Toninho, foi um desafio, né? E continua sendo, né? Todos os dias. A nossa geração, né, Toninho, passou por mudanças bastante significativas, tratando do nosso meio aqui, que é a comunicação. O jeito que a gente fazia rádio, produzia as matérias há 25 anos é totalmente diferente de hoje em dia. Então, o que a gente teve que... diferente dessa geração que está aí, que já está inserida no mundo da tecnologia, com smartphones para lá e para cá, a gente teve que se adaptar, né? E da mesma forma, eu tenho origem no esporte, mas sempre fui ouvinte do jornalismo da época dos anos 80, 90, mais para os anos 90, né? De grandes nomes da comunicação aqui em Curitiba, região metropolitana, e isso me abasteceu, e eu com 14, 15 anos, diferentemente das outras, dos piás, né, da minha idade, eu ouvia muito rádio AM, gostava do rádio falado, tá? E aí isso foi me pegando e acompanhando, e aí acabei entrando no rádio por consequência disso também. Mas há 25 anos era uma forma totalmente diferente de você fazer rádio. Claro que a gente vai explorar um pouquinho isso, mas aí, como você perguntou sobre a questão do crescimento, eu acho que isso vem também do dia a dia, né, Toninho? Da convivência com as pessoas, você vai aprendendo com todas elas, e hoje continuo aprendendo com a Denise, com você, com todos que estão aqui, e isso acabou me dando aí essa oportunidade, né, de ingressar também como apresentador aqui do jornalismo da Banda B. Se vocês me permitem, eu queria dar o meu testemunho aqui. Em 1999, quando eu vim aqui para a Banda B, eu trabalhava numa emissora que era primeiro lugar, em audiência disparado, né? A gente fazia eco na cidade, e aí, lá no começo, eu confesso para vocês que eu me dei um desespero nos primeiros dias, porque eu saía na rua, lá em 1999, e as pessoas vinham falar comigo, ei, Toninho, como é que tá lá? Eu falei, não, eu não tô mais, tô na Banda B. E foi na mesma época que surgiu a Banda B da telefonia, né? E as pessoas falavam assim, eu falava, tá na Banda B, você tá trabalhando com telefone agora? Eu falei, não, tô na Banda B rádio. Mas que rádio é essa? Né? Ninguém conhecia. Confundiam o B da rádio com o B do Balduco. Isso, exatamente. E hoje, né, essa referência, né, Denise? Exatamente, né? A gente pensa na Banda B como um canhão, né? É com um canhão. O que você dispara aqui faz um estrago para o bem e para o mal. Tá? Para o mal de muitos que aplicam golpes e não querem ter o rosto estampado ali no portal Banda B ou a história contada na Rádio Banda B, mas e também para o bem, né? Nós temos muitas histórias de ajuda até hoje, né? É uma grande força da Banda B ouvir a comunidade. Nós temos o Banda B Comunidade. Então você fala, o microfone é do ouvinte. Conta aqui o que está incomodando na porta de casa, o que está incomodando na rua de casa. E a gente vai atrás de respostas. Isso tem funcionado muito bem ao longo de 25 anos e já conseguimos mudar muitas histórias aqui
Claro que seria muito bom se o cidadão pudesse, ele mesmo, né, sem precisar de imprensa, conseguir reverter problemas que afetam a vida dele. Mas a gente sabe que não tem braço para tudo, não tem atenção para tudo, então a gente funciona. A Rádio Banda B, de fato, funciona como um veículo que ajuda a comunidade. Isso eu aprendi aqui trabalhando na Banda B. E dentro desses exemplos, Toninho, eu me lembro muito bem de um caso que a Banda B trouxe em primeira mão, da Dona Maria do Fazendinha. Lembra desse caso que ela foi na UPA da Fazendinha e acabou morrendo na porta da UPA? Isso. Então, como a Denise falou, o marido dela ligou aqui para a rádio, logo de manhã cedo, 5 horas da manhã. A gente tem toda uma equipe de triagem, né, dos ouvintes que ligam. A gente vai ver filtrando, o que exatamente, né? ver o que de fato está acontecendo. E a gente entrou em contato, você entrou em contato com o marido dela e a gente trouxe essa história que virou notícia nacional e repercutindo muito. E por que eu coloco esse gancho aqui, eu pego o gancho da Denise, da Rádio Banda B ajudar a comunidade, ajudar as pessoas que precisam e também ir ali, apontar, né, apertar, tocar na ferida do que aquilo que não está funcionando. E depois daquele caso da Dona Maria, para quem não lembra, ela tinha hipertensão, algo do tipo, ela foi procurar ajuda na UPA da Fazendinha. Em primeiro momento ela foi medicada, deram um paracetamol para ela, né, o que é corriqueiro. Ela voltou para casa, ainda não se sentindo bem, voltou para a UPA e não conseguiu atendimento. Ela estava na fila de espera, mesmo com toda aquela triagem, pulseira verde, amarela, vermelha. E ela mal, o marido dela, o que pensou? Tinha uma farmácia na frente da UPA, falando, vou levar ela na farmácia para tentar, se algum farmacêutico ali me ajuda. E não deu tempo, ela não conseguiu atravessar a rua e morreu na frente da UPA da Fazendinha. E depois desse caso, né, que nós trouxemos, houve toda uma reformulação na UPA Fazendinha, o pessoal que estava lá trabalhando no dia foi responsabilizado. Então isso demonstra também a força, né, do jornalismo da Banda B, representando aqueles que precisam também. E eu queria contar aqui, vocês falando disso, né, que a Banda B ajuda as pessoas, e eu me recordei de um caso, Denise e Paulinho, lá no ano 2000, uma senhora moradora na Fazenda Rio Grande procurou a Rádio Banda B, dizendo que quando adolescente, né, era solteira ainda, ela ficou grávida e teve uma filha, e ela não tinha condições de cuidar dessa filha, e ela acabou doando essa criança. E ela depois nunca mais viu, nunca mais teve notícias, e o sonho dela era reencontrar essa filha, que foi doada lá atrás. E aí, por meio da Rádio Banda B, a gente começou a noticiar e tudo, e descobrimos que a filha dela já era uma senhora casada, mãe de filhos, e estava morando lá na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. E um domingo pela manhã, eu fui até a Fazenda Rio Grande, peguei essa senhora, uma neta dela, e viajamos até Florianópolis e promovemos esse reencontro. Foi um momento assim, muito emocionante. E o mais emocionante de tudo isso é que agora, recentemente, eu estava fazendo uma promoção na Rádio Banda B, o ano passado agora, 2023, e essa senhora foi lá onde eu estava me agradecer, porque até hoje ela mantém contato com a filha. Então são momentos assim muito gratificantes, né, Denise? Muito gratificantes. A gente tem histórias lindas, todas contadas no microfone da Banda B. Eu lembro também do caso de uma família, né, que tinha um Uno. Lembra? Foi no Tatuquara. No bairro Tatuquara. Tinha um Uno, único veículo para levar o filho para tratamento de leucemia. E levaram o Uno. Né? O que a gente fez? Fizemos matéria com foto, usando tanto a rádio quanto o portal Banda B. É impressionante como as pessoas ajudam. E imediatamente, eu acho que foi em questão de 24 horas, a gente conseguiu, quando eu falo a gente, somos todos nós, inclusive o ouvinte, o leitor, que principalmente o ouvinte, né? Principalmente. Correspondeu, levantou o dinheiro nessa vaquinha para comprar um outro veículo, né, similar. Então, assim, quando um tira, a gente junto vai lá
e põe de volta. Exatamente. Esse é um outro exemplo também de fato resolver alguma situação de um ouvinte ou de alguém, né, que precisa da banda B. A gente fica até às vezes, né, Toninho, com assim, o coração apertado, porque a gente tem um limite. A gente tem um limite. Tem gente que liga pedindo ajuda. Não, porque eu preciso de por exemplo, de um advogado, porque isso, que aquilo. Gente, nós temos limites e a gente fica justamente, porque às vezes com o coração apertado, tentando ajudar, mas a gente tem até um certo ponto e aí basta o quê? A gente orienta. Faz a orientação para a pessoa, né? Agora, deixa eu inverter aqui, porque como todos somos apresentadores, deixa eu inverter e jogar uma pergunta para o Toninho. Porque a banda B também é característica, além da comunidade, dos casos, as coberturas policiais, dos casos de grande repercussão. E não tem ninguém aqui na imprensa paranaense mais qualificado, brasileira, eu diria até brasileiro, do que Antônio Nascimento. Cobriu todos os grandes júris aqui e tem muitas histórias. Eu queria... Uma delas, para a gente falar aqui, Toninho, eu queria que você resumisse para a gente esse teu interesse e essa tua obsessão, até eu diria, pelas crianças desaparecidas. Você acompanhou inúmeros casos do momento que saiu ali a notícia de que desapareceu, por exemplo, o Guilherme, né, Tiburcios, e tantos outros, né, o Evandro. Como que você... acompanhou esses casos e trouxe para o microfone da banda B o drama, porque é um drama. Gente, você tem um filho desaparecido, eu não sei disso, você talvez não saiba, só quem passa, porque eu não tenho dúvida que é pior que a morte. A dona Arlete Caramês Tiburcios, mãe do Guilherme Caramês Tiburcios, ela tem uma frase que não sai da minha cabeça: ter um filho desaparecido é ter a vida suspensa. Porque você não sabe se seu filho está morto, se ele está vivo, se ele está com fome, se ele está com frio, se ele está chorando, né? Então é uma coisa muito terrível. Denise, é uma questão de empatia. Você se colocar no lugar das pessoas, né? Porque não tem como você ir fazer uma reportagem de uma família que teve uma criança desaparecida, chegar lá e não se comover com a história, né? De não tomar as dores, de não imaginar que aquilo poderia ter sido com você ou com alguém próximo de você. E aí você acaba se envolvendo, né? E eu acabei, em todos os casos de criança desaparecida, desde o primeiro, que teve muita repercussão, em 1984, da Bruna Aparecida Vasconcelos, que foi levada para Israel, até depois passando você falou do Guilherme Caramês Tiburcios, né, que foi dia 17 de junho de 1991. Olha a memória, gente. Ali olha na rua a memória desse homem. Osório Duque Estrada, número 850, no Jardim Social. Também do Everton Gonçalves, né, dia 23 de dezembro de 1988, aqui na Guilherme Sante, no Centro Cívico, enfim, todas as outras crianças desaparecidas. E aí eu comecei e eu me tornei amigo de todas essas famílias, porque praticamente a cada 2, 3 dias eu estava lá na casa deles, sabe, fazendo uma suíte, querendo saber. E aí a polícia... que me perdoe os meus amigos policiais, mas a polícia foi muito omissa, né, nesses casos, né? Tratou assim com desdém, e aí a única coisa que eu podia fazer por essas famílias era trazer o caso para o microfone, né, para ajudar essas pessoas. E foi aí que a gente começou a fomentar essas coisas, né? Infelizmente, muitos casos a gente não conseguiu ajudar de uma forma efetiva, mas pelo menos demos voz a essas famílias, né, Denise? São casos que a gente relembra aqui, e outro que eu quero trazer para a memória, puxar pela memória do ouvinte também, que com certeza acompanhou, é do caso do jogador Daniel. É um caso mais recente. Daniel Correia Freitas. Daniel Correia Freitas, jogador do São Paulo na época, tinha passado pelo Coritiba,
como é que foi essa cobertura? Vamos contar aqui pro ouvinte. No sábado... Outubro de 2018. Outubro de 2018. Era um sábado, finalzinho, era um feriado. Eu lembro que eu estava de plantão. A Flávia Barros, hoje está com a gente no Jornal da Banda B, segunda edição. Na época, na reportagem, foi fazer uma descoberta de um corpo. Era um homem, não se sabia que era o Daniel. Fizemos a cobertura. Na noite de domingo, foi identificado que seria o jogador Daniel, e aí começou toda a cobertura para valer. Mas a Banda B, desde o início, largou na frente nesse caso. Eu lembro que era feriado na segunda-feira, a gente deu tudo sobre o caso, a Cristina Brites, o Edson Brites, todo o envolvimento. Gente, você contar e as pessoas ali buscando informação na Banda B foi algo assim, claro, o drama da família, do Daniel, a gente mostrando isso, mas do ponto de vista jornalístico foi uma cobertura assim impressionante, porque a cada momento tinha uma reviravolta. Você lembra também, né, Paulinho? Opa, eu estava apresentando o jornal então nesse sábado, o Toninho citou. E a Flávia foi até ali a região ali de Chácaras de São José dos Pinhais, mas Zacarias, lá pra frente, lá pegando a borda do campo, se vira à direita, sobe e vai embora. E o cenário se tratava de uma espécie de execução, né? Até pelo modo que ele estava lá, ele foi morto ali naquele local, e um fato chamou a atenção, e a gente começa, né, que trabalha já no ramo já há algum tempo, que ele teve o órgão sexual cortado. E geralmente quando isso acontece, né, é porque há algum envolvimento passional. Então a gente no dia já falava, opa, pode ser pela cena encontrada no local, pelo modo em que foi agredido e depois estrangulado e teve o órgão sexual cortado, né, pode levar para esse lado uma das linhas de investigação. E aí foi para o Instituto Médico Legal, e aí, no domingo, é que a família começou a procurar pelo Daniel, né, Toninho? Sim, o amigo que veio junto com o Daniel de São Paulo para cá, começou a procurar e fez contato com a família, que mora até hoje, a mãe do Daniel mora em Conselheiro Lafayette, né, no interior de Minas. E aí foram à polícia, e aí o delegado Amadeu Trevisan, que era o chefe da polícia de São José dos Pinhais, começou a investigar o caso, com o Edmilson, o superintendente, todo mundo, e foram em cima, e acabaram pegando o fio da meada e descobrindo toda a trama. Exatamente, o Daniel estava numa balada, né? Em princípio não conhecia a família Brites, foi convidado... Ele já conhecia, a Lana Brites, né? Ele já havia ficado com a Lana. Era amigo da Lana. Amigo da Lana no aniversário anterior, do ano anterior, quando a Lana completou 17 anos, o Daniel, que jogava aqui no Curitiba, foi, e por vezes ele saiu com a Lana. E ele foi convidado para esse final de festa, né? Depois de sair da balada na casa da família Day After, né? Ali do Juninho Riqueza, ali em São José dos Pinhais. No Jardim Cristal, em São José dos Pinhais. E, Denise, mas a gente falando desses casos, e a Banda B lá atrás começou só como rádio, né? Mas aí vem o advento do portal. E aí, como é que foi começar uma coisa nova, né? Sem muita experiência, ninguém tinha muita experiência, ninguém sabia como seria mais ou menos esse portal, e que se tornou um canhão, né, uma referência também na região metropolitana de Curitiba. Do Aconteceu, Deu na Banda B, todo mundo acessa o portal Banda B. Não tem quem que eu conheço que chega no escritório pela manhã para trabalhar, ou no local de trabalho, ou mesmo em casa antes de ir ao trabalho, que não dá uma acessadinha lá no bandab.com.br. Eu lembro em 2009, quando eu entrei na Banda B, faz tempo, passou acho que um mês que eu estava aqui, o então falecido, saudoso, né, Michel Miqueleto, nosso
eterno diretor executivo aqui da Banda B, me falou assim, olha, vamos fazer um portal de notícias? Você pode fazer esse portal de notícias? Porque a gente só tem aqui a rádio, né? E tinha muita coisa que vinha para a rádio, mas não tinha um portal de notícias. Eu falei, sim, claro, né? Eu não tinha a menor ideia de como era um portal de notícias, de o que fazer, não sabia, mas primeiro a gente assume o desafio e depois a gente dá um jeito, né? E foi o que a gente fez, começamos... era eu e mais 2 ou 3 estagiários, e aí tendo que trazer toda a reportagem, todo o esporte, todo mundo, falar assim, gente, o que a gente faz na Rádio Banda B, vamos contar também no portal, na internet? Foi um desafio, porque as pessoas não estavam acostumadas também, assim como eu, e a gente foi, e o bom, se é que a gente pode falar que é bom, a gente foi errando, e tinha pouca gente vendo no começo, né? Porque tinham erros. Não que a gente não erre hoje, mas fomos errando, acertando e conquistando, essa é a palavra, conquistando a confiança do leitor. Hoje não existe a Rádio Banda B sem o portal Banda B. São 2 veículos diferentes que estão completamente unidos dentro da obrigação, eu diria, de trazer uma informação de credibilidade e com rapidez. Hoje, nós temos, em média, de 400 a 500 mil visualizações por dia no portal. Tá? É muita coisa e é muita responsabilidade. Eu fico muito grata de ter feito parte desse processo desde o início e eu digo uma coisa, gente, não existe uma pessoa, existe uma equipe para levar com todo o esforço do mundo para você a notícia em primeira mão. E é um maior orgulho, né, ter feito parte, fazer parte hoje da história também do portal Banda B. Porque hoje, Toninho, o portal é referência. Na época não tinha referência. Era aquela, como é que diz, a terra de ninguém. Ali, a gente tinha como referência o quê? Os portais nacionais. Globo, UOL, Terra, AOL... Aqui tinha um Paraná Online na época, mas não chegava a ser uma referência de notícias. A referência era a tribuna, o jornal, sim, né? Sim. O papel. A mídia impressa, né? Mas não tinha tanta referência na época, né? E a Denise teve um desafio, que foi tentar moldar também aqueles que estavam já no rádio para, né, Denise? Teve assim, o começo é sempre difícil, porque as pessoas têm que se adaptar. Isso. Né? E era difícil porque a gente, repórter de rádio, o que a gente tem que fazer? Escrever foto. Fazer foto? Da onde? Não, eu tô aqui com meu gravador. Não Aí não existia o WhatsApp. Não. A gente mandava as fotos no portal no começo, criando uma conta no Facebook. Tá? A gente criou uma conta anônima ali, só a gente sabia, para mandar as fotos pelo Facebook, porque não tinha como mandar. Disquete. Aquela disquetão desse tamanho aqui. Impressionante. Só que tudo isso, né, a gente não pode deixar de falar aqui do Luiz Carlos Martins, né, porque o Luiz sempre teve uma visão muito apurada do rádio. E aí, quando a gente veio para a Banda B, e ele falou assim, as rádios aí começam os programas às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, os programas locais, e aí, então, a gente tem que antecipar isso. Vamos começar a puxar para as 5 horas da manhã. Eu acho que isso foi uma grande sacada. Por quê? Porque havia uma demanda de notícias. Por quê? Porque havia um público já que consumia esse tipo de coisa, só que ficava sem consumir, porque as pessoas que moravam na região metropolitana de Curitiba, que acordavam mais cedo e aí não tinham uma opção. Saíam de casa sem saber o que estava acontecendo, né? No umbigo ou no quintal dele, como a gente diz. E quando a gente começou às 5 horas da manhã, e acho que esse foi o grande crescimento da Banda B como um todo e do jornalismo, antecipar os horários de notícia, começar a falar mais cedo sobre o que está acontecendo em Curitiba e região metropolitana. Denise. Aliás, eu tenho que contar, se você não sabe, ouvinte ou quem está nos assistindo também, né? O jornalismo da Banda B, pela manhã, que é o jornal que nós 3 aqui estamos à frente, junto com toda a equipe, é o jornalismo e o programa mais ouvido
nesse início de manhã. A gente larga como campeão de audiência entre todas as rádios, tá? Segundo o Cantar Ibope, entre todas as rádios, AM, FM, estendida, FM aberta, normal, a gente larga na frente. Então, é uma responsabilidade gigante e um prazer enorme de saber que milhares de pessoas estão nos ouvindo. Eu adoro quando o Paulinho fica indignado. Adoro. O Paulinho indignado ali. E tem que ficar, né, Paulinho? Porque eu fico pensando assim, rádio, sem você sentir nada, você simplesmente lê a notícia, não serve para o ouvinte do outro lado, né? Pois é, Denise, não tem como a gente não se indignar, né? Porque senão seria apenas um leitor daquilo da notícia. Às vezes tá à vontade até de xingar, mas a gente se contém. Porque são tantas histórias que a gente vive no dia a dia, né? E a gente tem que ter até, às vezes, Toninho, Denise, não sei se um filtro ou... Um freio mesmo. Um freio, porque se a gente assimilar tudo, né, que a gente tá noticiando, a gente fica meio maluco, vai para casa, a cabeça não para de pensar, então a gente tem que dar às vezes uma respirada, tomar uma água e aí seguir com o programa, mas a gente, como ouvinte, também se indigna muito. A participação do ouvinte é uma delícia, né? Eu adoro também quando a gente recebe o WhatsApp. Hoje é uma maravilha, né? O WhatsApp, o ouvinte vai lá, ele grava áudio, ele manda mensagem. E olha, é muito difícil você ter uma participação que não seja relevante. Tudo que o ouvinte fala... vale a pena a gente até ouvir. Quando ele discorda da gente. Exatamente. Aliás, vamos falar de discordar, eu preciso falar de política. Gente do céu e da terra. Tem gente que acha... Sabe o que as pessoas falam pra mim, Denise? Vai, conta. Fala assim, enquanto as pessoas falam assim, Toninho, a Denise é muito petista no ar. Toninho, já teve na época que tava o Bolsonaro, PT, né? O PT tava no auge todo mundo malhando o PT. Não, a Denise é muito anti-PT. Muito bolsonarista. A Denise é muito bolsonarista. Já teve de tudo, gente. Tudo bem, não tem problema. A gente passa a informação, às vezes falando muito mais mal, entre aspas, de um ou de outro, porque o noticiário ele tá mais voltado para um ou para outro. Teve momentos aqui que a gente falou muito do Bolsonaro, quando ele estava na presidência, e com atitudes polêmicas, porque ele é polêmico. O Bolsonaro é polêmico. E também o Lula, tá? Tem atitudes que a população aplaude e tem muitas que não aplaudem. E tem pessoas do outro lado, os ouvintes, por causa da polarização, você pode falar o que for de bem de um lado ou bem do outro, ou mal de um lado e mal do outro, que a pessoa fala, não adianta, não vai me convencer. Sempre vai desagradar alguém também. Vai desagradar. Então não tem isso, gente. A gente aqui, tô falando do fundo do coração, tá? Eu pessoalmente, que falo muito mais de política, conto o que está acontecendo. Claro que às vezes, também num comentário, a gente tende para um lado, tende para o outro. Somos humanos aqui. Tem atitudes do Lula que fazem a gente perder a paciência. Tem atitudes do Bolsonaro que me irritaram profundamente, tá? Claro que tem isso, faz parte. Agora, uma coisa é certa, já entrevistei tanto um quanto o outro, vários presidentes, vários políticos, e a Rádio Banda B é referência. Na hora que eles querem colocar, quando eu falo eles, é lá Brasília, qualquer lado, tá? Querem colocar algum político para falar para a população de Curitiba e região metropolitana, eles nos procuram. E a gente abre as portas. Porque aqui não tem essa de uma rádio bolsonarista, é uma rádio petista. A gente sempre tentou manter o equilíbrio. A gente falha? Falha. Às vezes falhamos. Mas o nosso objetivo é mostrar todos os lados. Então agora vem a eleição por aí e é uma cobertura fantástica e eu posso garantir para vocês, nós vamos fazer de tudo para te levar informação em primeira mão da maneira mais isenta possível. Você já cobriu muita eleição, não é, Paulinho? É muito gostoso, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Ainda mais agora com o advento da
da tecnologia, né? Onde você tem aí praticamente o resultado em poucas horas. O Toninho já é um pouco mais antigo, já cobria, né, no escrutínio, vamos dizer assim. Quantos dias já passou cobrindo madrugadas? 4, 5, 6 dias, né? Voto a voto. Voto a voto. E aquela época eram distribuídos, né? Tinha lá onde, no Trevo do Atuba, onde hoje é um atacadão, lá era um ponto de escrutínio. Aqui no ginásio de Tarumã era outro, no pavilhão do Parque Barigui era outro, na BB, no ginásio de Tarumã também era outro. Então, eram vários pontos de apuração espalhados pela cidade, né? E o TRE, que era... Vejam vocês, quando eu comecei a cobrir a eleição, o TRE era ali no Alto São Francisco, próximo ao Largo da Ordem, né? Depois ele mudou para Alameda Cabral, com a Cruz Machado, e agora, depois que ele foi lá para a sede própria, lá no Parolim, na João Parolim, né? E então, às vezes a gente passava aí vários dias querendo apuração. E aí as pessoas não tinham internet em casa, né? Não tinha. E aí as pessoas ligavam o rádio porque queriam saber por meio do rádio qual que era o resultado, e a gente informava voto a voto. E hoje a gente continua com esse mesmo trabalho, porque nas eleições a gente começa aqui de manhãzinha, né, com o Jornal da Banda B, aos domingos, geralmente as eleições são nos domingos, e a gente vai o dia inteiro com apresentadores, com analistas convidados aqui nos estúdios, e aí a gente monta uma equipe no Tribunal Regional Eleitoral e a gente vai até o último voto informando. É isso aí. E com relação ainda ao que a Denise falava sobre a questão política, né? Eu faço assim uma análise, uma analogia com a parte do futebol, né? Num clássico. Porque às vezes você está de um lado ali, o clássico, vamos falar um Atletiba da vida, e você começa narrando e de repente um leva o gol, aí você faz um comentário, a pessoa que torce pro time fala, é isso mesmo, tá ruim, mas daí na hora que o time faz o gol, começa a xingar o comentarista, não era isso que você tinha falado, eu não concordo, desconcordo. Mas o interessante, Denise e Paulinho, que essa polarização, né, essa guerra entre os lados, não existe com a política local aqui, né? Da prefeitura, do governo do estado. É só Brasília aqui que gera toda essa polêmica, fogo, que né? pega Desse fogo. Jeito. Né? Agora, não venha com história de, não gosto de política. Gosta sim, porque você vai ter que votar, aqui no Brasil o voto é obrigatório, e é esse político, quer você queira, quer não, que vai mudar a tua vida, que vai fazer leis que podem mexer com você e com o nosso dia a dia. Denise, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso programa, mas nós falamos do começo, de como está hoje o jornalismo da Banda B e o futuro. O futuro. É claro que a gente olha para o futuro e fica preocupado porque as coisas mudam muito rápido. Hoje tem inteligência artificial. Nossa, será que alguém vai pegar o meu emprego, o seu, né? Vai falar no lugar aqui? Será que as tecnologias vão avançar tanto que daqui a pouco contar a notícia não vai ser da mesma forma? O que a gente pode garantir é o seguinte, né? A credibilidade que a rádio e o portal Banda B tem, eu acredito que não vão... isso não muda nunca, tá? Isso não vai mudar nunca. O ser humano contando uma notícia, essa prosa, essa conversa de pé de ouvido, também não vai mudar. Agora, o que mudar e a gente puder correr atrás com relação à tecnologia para avançar e chegar mais perto do ouvinte, do leitor, podem ter certeza que a gente vai fazer. Ok. Gente, o papo aqui tá bom e a gente podia passar mais algumas horas aqui falando, né? Porque quem trabalha em rádio gosta de falar bastante, né, Denise? Adora contar história. E se deixar, a gente vai longe, né? Paulinho, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Por passar aqui num negócio que deu certo, para falar um pouquinho da sua experiência no jornalismo da Banda B. Denise, muito obrigado. Eu que agradeço e a gente continua aqui todo dia para levar informação para você com o maior prazer, ouvinte. Tá certo. E é você que esteve conosco até agora ou vai assistir em algum momento aí nas redes sociais ou nos canais da Banda B, nos canais digitais, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Sábado que vem tem mais. Ou
procure aqui nos canais que você vai encontrar uma nova postagem sempre atualizada aqui com os novos episódios aqui de Um Negócio que Deu Certo. Muito obrigado a você.